parabéns pelo dia do seu padroeiro, São João Batista, né? E então, logo partindo para este tema que o próprio dia nos traz, partilha conosco, João, você gosta de São João Batista? Não só porque ele é o outro que é seu padroeiro, mas também por algum outro motivo? Ah, sim, Dom Tiago, com certeza. Na verdade, muitos e muitos motivos. E parece que cada vez quando a gente estuda mais e cada vez quando a gente lê a Sagrada Escritura a respeito da vida de São João, a gente descobre mais coisas e consegue aprender mais ainda sobre a sua vida e principalmente admirar mais ainda tudo que ele foi, tudo que ele é para a gente, né, na história da salvação. Uhum. Mas é o que te chama a atenção, o que você hoje gostaria de partilhar da vida dele ou como aquilo que de repente para você é um sinal forte que te leva a meditar sobre, sei lá, a sua vida ou então o exemplo dele, a postura que você quer seguir. Olha, Dom Tiago, uma das coisas assim, assim, que é pouco visto em São João Batista, sempre quando ele é descrito na Sagrada Escritura, fala-se sobre um homem rude, vestido de pele, né, de camelo, e que tem uma aparência áspera, né? Quando você imagina o Evangelho contando sobre a aparência de São João Batista, a gente imagina esse homem, né? Uhum. No entanto, se a gente for ver, São João Batista ele era cheio da graça de Deus. Então, essa graça, ela representa amor. Então, ele era um homem amoroso pela palavra de Deus, amoroso, que amava a Deus acima de qualquer outra coisa, né? Ele se torna essa voz. Quando ele é interrogado lá pelos fariseus que vão perguntar quem ele é, ele vai responder que, primeiro vão perguntar se ele é o Messias, ele vai falar assim que ele não é o Messias, depois vai perguntar se ele é Elias, ele vai falar que não é, ele vai perguntar se ele é um profeta, ele vai falar que não, que ele é apenas uma voz, né, que grita no deserto, né, preparai o caminho. Então, com muito amor, né, ou seja, é necessário ter esse amor que é pouco perceptível quando se fala da aparência dele, né, mas que ele tem pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Deus que ele está anunciando, né? Uhum. E convidando todos nós à conversão. Não, certo. Com certeza, é uma característica dele que chama atenção e, obviamente, somos convidados para também nos espelhar nele, né? Na busca do nosso amor a Deus, claro, na nossa particularidade, né? Porque, no final das contas, ele não fingia ser outra pessoa para, sei lá, agradar Deus, agradar os outros. Ele procurava ser ele mesmo. Autêntico, né? Ser autêntico exatamente naquilo que ele queria realizar. E para você, Marcos, São João Batista é quem? Como você olhar para ele? Para mim eu acho não, né? Apesar de ter falado que ele não é um profeta, e é difícil de falar quem somos nós para discordar, né? Ele foi alguém que, além de nos avisar de que o Messias estava chegando, ele, ao contrário dos outros, que seriam os profetas do Antigo Testamento, ele nos apresenta, né? Ele diz que vai chegar e nos mostra. Tanto que ele fala, quando Jesus se apresenta diante dele para ser batizado, né? Não como sacramento, mas como sinal de humildade por parte de Jesus, de exemplo, né? De conversão para aqueles que estavam vendo aquele momento, João Batista e Jesus. Quando ele pede esse batismo de conversão, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E essa frase que tão pequena, tá inclusive repetida 3 vezes na missa, ela ressoa aquilo que foi dito lá, ela ressoa, na verdade, aquilo que acontece lá em Abraão, né? Quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, vai lá, sobe o monte, porque Deus havia pedido isso, e Deus é amor, na verdade era um teste, né? Acaba que Isaque não é sacrificado, Abraão apenas o leva e o anjo para na hora que Abraão vai sacrificá-lo.
E aí é interessante, tem uma frasezinha lá, né? No lugar de Isaac foi colocado, o anjo providenciou um cordeiro. E nós somos Isaac, né? Nós somos essas pessoas que precisam reparar a ofensa a Deus. E esse cordeiro que é posto no lugar de cada um de nós é o próprio Jesus. Então, é de uma sabedoria maravilhosa, impressionante aquilo que João Batista, e nas pequenas frases, como o João falou, nas pequenas frases que ele, pouca coisa que ele fala nas Sagradas Escrituras, são de uma sabedoria muito, muito inspirada, obviamente, que nos indicam o nosso Salvador. Então, acho assim um exemplo de humildade e disciplina, zelo pelo sagrado. Se partilhamos aqui, também eu posso falar sobre a minha visão de São João Batista. Também, para mim, é um homem que em muitas questões é um exemplo, como nos posicionar perante Deus, perante nosso próximo, perante a nossa missão aqui neste mundo. Enfim, muitas coisas da vida dele que me chamam a atenção, mas o que hoje, de repente, eu gostaria de destacar é a fidelidade à verdade, que marcou para mim de uma maneira muito especial, né, a vida toda de São João Batista, né, porque nós entendemos que era o homem que veio para cumprir a missão, não olhando quanto que isso vai custar a ele, né? Começando com a própria vida dele, que nós entendemos, pelo menos o que parece, né, que foi toda, desde o início, dedicada ao próprio Deus, que ele não se fala, pelo menos, em nenhum momento, nenhum período, onde ele viveria para si. Então, já aqui percebemos que este homem desde o início buscava viver para Deus, e isso fica óbvio no momento quando ele começa a anunciar a chegada do Messias e, claro, convida as pessoas a se prepararem para a chegada do Messias, dando dicas, o que tem que fazer, o que tem que mudar. Inclusive até usando as palavras duras, às vezes, se vamos olhar assim, de um certo ângulo, até ofensivas, né, para que as pessoas entendam da importância da presença do Messias e aproveitem desta presença, né? Obviamente, João Batista não queria ofender ninguém, mas quando se encontrava com alguns endurecidos na visão deles de si mesmos, de Deus, da própria religião, né, ele partia para esta forma de chamar a atenção que no fundo tinha como objetivo levar a pessoa à conversão, a uma reflexão que resulte em uma conversão, né? E ele não olhava quanto que isso poderia custar a ele. E sabemos, criava inimigos. E pior, o inimigo que ele encontrou era a esposa, que não era bem a esposa, né? A concubina do Herodes, né? Que não perdoou a ele e procurava provavelmente meios ou oportunidades para o prejudicar de uma maneira mais definitiva, e, como sabemos, encontrou, né? Mas o João Batista, ele sabia que se o povo perguntava, talvez, se as pessoas se questionavam quanto à postura de Herodes, ele sabia, eu tenho que dizer a verdade, eu não posso pensar que se isso vai ser bom para mim ou não, o que isso vai causar ou não. E por que quero destacar isso exatamente da vida de João Batista? É porque vivemos num mundo onde parece que cada vez mais estamos recuando para assumir uma postura de politicamente correto. Por quê? Porque, de repente, se a gente falar a verdade, alguém
pode se ofender e com isso arrumar algum problema para nós. Obviamente, não queremos ofender a ninguém, nem implicar com ninguém só para implicar, mas certas questões, elas precisam ser faladas se nós de fato queremos bem dos outros. Nós precisamos ter essa coragem de São João Batista para dizer a verdade, mesmo que isso pode não ser aceito de uma maneira pacífica ou que alguém vai, Racional, por causa disso, exatamente quer nos prejudicar. Né? Se nós pensamos como São João Batista na salvação do nosso próximo, entendemos que a verdade precisa ser dita aí. E eu penso é um bom dia hoje para pedir a São João Batista essa coragem, né? Sim, quem é sim. pai, quem é mãe, quem cuida exatamente das crianças, precisa claramente explicar para elas qual é o caminho que Deus está nos ensinando, que é o único caminho bom para o ser humano, para ele percorrer esta vida, viver ela de uma maneira válida, né? Que essa vida se torne uma colaboração com os outros, né? E, claro, que possa esperar a vida eterna, né? Interessante que também, apesar de não ter sido uma palavra ou algo talvez muito voluntário de João Batista, eu acho interessante aquela cena em que João Batista, dentro do ventre de Isabel, ela reconhece Jesus que está no ventre de Maria. Eu acho assim uma passagem muito forte para nós que defendemos a vida desde a concepção, né, numa época onde cada vez mais se quer ceifar essas vidas que estão ainda se desenvolvendo no ventre materno. A gente percebe ali que o Espírito Santo não só preenche Isabel, como isso está lá, né? Isabel está cheia do Espírito Santo, mas parece ali que o Espírito Santo também inspira João Batista ainda no ventre materno. E eu acho isso muito interessante, é de um simbolismo para todos nós que defendemos a vida desde a concepção. É um momento em que o profeta, ou a voz, como João Batista falou ainda há pouco, como a voz reconhece a palavra, né? Sim. Belíssimo. Se a gente for ver esse momento, ele vai dar exatamente confirmação àquela promessa do anjo Gabriel feita a Zacarias, né? Que ele será cheio do Espírito Santo. Quando O filho de Zacarias, exatamente. seria João Batista. Ainda no ventre da mãe dele. Exatamente. Impressionante. No ventre materno, né? Ele será cheio do Espírito Santo. E eu acho que nesse momento, né, Dom Tiago, o senhor pode esclarecer melhor para a gente, é que acontece exatamente esse encontro, né? Onde vai a Maria, que chega para visitar Isabel, e Isabel vai falar assim, ao ouvir a sua voz, né? O menino, a criança pulou de alegria dentro do meu ventre, né? Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, nesse momento ali, o Espírito Santo vem, né, habitar em João também. Habita nos dois, né? E através de Isabel, Isso, né? Sim, sim. Não, mas com certeza é o Imagem momento, belíssima, né? o momento quando podemos dizer que a missão de São João Batista começou, né? Como se fosse neste momento o Espírito Santo começou a atuar de uma maneira muito especial na vida, na história de São João Batista, né? E ele aos poucos depois, né? Ele estava já assumindo a sua postura, como sabemos o Evangelho fala, né? Que ele crescia, né? E trazendo admiração para os moradores da região, né? E tudo isso porque Deus estava já conduzindo ele, e claro, ele permitia que seja conduzido pelo próprio Deus. E essa pergunta é uma pergunta que acontece pelos próprios daquela época, porque aí depois que o João vai nascer,
os parentes, os vizinhos vão falar assim, quem será que vai ser esse menino, né? O que vai ser esse menino, né? Exatamente, porque eles percebiam essa atuação de Deus nele e a resposta que ele dava a essa atuação, né? Então com certeza ele já vivia. Mas é esse ponto que você aqui levantou, o Marcos, né? Sobre a vida do ser humano já uma vida completa, quando ele está dentro do ventre materno, né? É uma questão que nós, pela nossa fé, estamos abraçando, mas também, se vamos olhar bem, a ciência já nos fala a mesma coisa, né? Se imaginamos, se o ser humano pode ser tratado pelos alguns métodos psicológicos dos traumas que ele carrega dos primeiros momentos, semanas da sua vida, ainda na primeiros barriga, meses da sua vida, quando alguns dizem que é nada aglomeração de células. Então é óbvio que quem defende a vida não defende só pelos motivos religiosos. Esses motivos religiosos trazem o porquê. Mas a ciência como tal e própria lógica está nos mostrando que, de fato, o ser humano já vive sua vida plena, claro, dentro desse período da vida. Sim. Que não podemos dizer que isso não é ainda vida, ou o ser humano não vive aqui, ou ele está se preparando para viver, né? É uma etapa. E nós como entendemos a muito infância bem. É uma, a juventude é outra. É outra, e depois, quando a pessoa vive vida sua adulta, maternidade, por exemplo, paternidade é outra, depois quando é adulto, depois quando já chega ao final da vida. São etapas, né? Então nós, claro, precisamos sempre lembrar disso e dar apoio a esta simples lógica que realmente a vida humana é um maior valor que nós temos aqui neste mundo e temos que defender a nossa e daqueles também que sozinhos não podem se defender. E São João Batista e toda a história dele com certeza está nos convidando para esta reflexão e essa atitude, como falei antes, de sermos claros e diretos quando precisamos dizer a verdade. Então, peçamos a bênção de São João Batista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.